Rafael, você, como quase todos os profissionais da Rádio Globo, por exemplo, que é a sua casa hoje em dia, já declararam o time pelo qual essas pessoas torcem, você também. Há outros segmentos, enfim, por exemplo, a TV Globo procura evitar isso nos seus profissionais, que eles declarem qual é o clube. Muitas pessoas, muitos repórteres, muitos jornalistas, além desse ponto de vista, eles dizem que a paixão pelo clube acaba diminuindo um pouco, ou por fazer muito tempo com outro clube, e o sucesso daquele clube acaba sendo o sucesso dele, de alguma forma. A tua paixão, especificamente, pelo seu clube que você torce, ela diminuiu ou, ao menos, se modificou, você trabalhando nessa área já há algum tempo? Pergunta difícil de responder. Muito difícil porque eu sou, diferentemente da maioria dos torcedores, eu sou vascaíno, né? Como se disse, eu nunca escondi isso, e nem por isso eu recebi tratamento diferenciado nos outros 3 clubes. Inclusive cobri o Flamengo em 2006, ganhando no Vasco a Copa do Brasil. Então, quer dizer, brincaram comigo no vestiário depois do jogo, Marcos Braz, que é o diretor de futebol, quis botar uma faixa no meu pescoço, tirar foto, aquela brincadeira, porque era o momento do Flamengo comemorar o título e fazia parte, e eu não fui em nenhum momento desmerecido por isso. Sempre me respeitaram muito por isso. E, aliás, um outro exemplo clássico disso é o Washington Rodrigues, que foi entrevistado por você também para o teu blog, e ele é um rubro-negro declarado, e nem por isso ele tem restrições como vascaínos, tricolores ou botafoguenses. Isso é uma grande bobagem. O torcedor sensato, sereno, claro que há exceções, evidentemente que há, ele sempre avalia o que você está produzindo. O seu trabalho que ele avalia, não a sua paixão clubística, porque ele entende que cada um tem a sua. Se você não for para um clube rival ao seu como torcedor, predisposto a criar uma crise, a fomentar uma situação, não vai ter nenhum problema. Eu, diferentemente da maioria dos torcedores, eu sou clube. Eu fui criado dentro de São Januário. Eu sou sócio do Vasco desde 1989, quando eu tinha 11 anos. Estou prestes a ficar remido, daqui a 4 anos eu fico, se Deus quiser. Sempre paguei, adimplente, eu pago o ano inteiro, paguei janeiro, o ano todo. Eu tenho um histórico familiar, meu pai foi campeão de futsal pelo Vasco, meu tio jogou futebol de campo, meu avô foi campeão de tiro ao alvo pelo Vasco, meu bisavô jogou a construir São Januário. Eu tenho tios que são beneméritos do clube. Hoje o Frederico Lopes, que é o vice-presidente de patrimônio do Vasco, é meu primo. O meu tio Orlando, irmão do meu pai, é conselheiro eleito na chapa do Roberto Dinamite. O Maurício Corrêa, que é meu primo da família materna, é um dos líderes da Cruzada Vascaína. Então tem toda uma ligação sentimental, social, familiar e política com o clube desde pequeno. Então eu não sou Vasco só time, sou Vasco clube. Isso não mudou, essa paixão não mudou. E ao contrário, com o fato de eu estar trabalhando na imprensa e me tornar uma pessoa mais conhecida dentro do clube, ele aumentou. Porque você começa a ter um nível de relação com as pessoas mais intenso, começa a ser ouvido, começa a ter espaço. E essa paixão na decisão do dia a dia do clube, nas cornetadas, entre aspas, ela aumentou muito. Hoje eu atuo discretamente, sem confundir as funções, sem usar o nome da Rádio Globo, mas também por ser da Rádio Globo, eu sou muito mais ouvido e participo das coisas. Já fui convidado 2 vezes para compor chapa de conselho, mas pelas as funções da profissão, eu não posso. A paixão pelo time é a mesma, não mudou. Talvez a idolatria com os jogadores tenha mudado significativamente. Hoje, conhecendo um pouco o outro lado e como os jogadores reagem aos resultados positivos e negativos, eu já tenho uma outra visão em relação a jogador. Eu já encaro o jogador como funcionário do clube, como um elemento que está ali para render pelo que recebe. E entendo que quando ele não recebe o que acha que deve, quando o clube atrasa, ele deva realmente ter uma queda de rendimentos. E quando eu era torcedor, eu não aceitava isso. E hoje eu já entendo melhor. Como também como torcedor, eu achava que o jogador quando saía de uma derrota ia para casa, se trancar no quarto e não ia ver ninguém. Alguns fazem isso, outros preferem ir para a boate, o direito que eles têm. Mas a paixão do torcedor nessa hora não é levada em consideração. Então esse lado meu, eu tenho muito mais cético, muito mais racional. Eu continuo sendo muito vascaíno, torcendo muito pelo meu time. A paixão pelo clube aumentou, como falei. Agora a relação de identificação com os jogadores, ela hoje é outra. Eu hoje sou incapaz de pedir um autógrafo. A não ser que alguém me peça para pedir, eu faço isso com uma certa restrição. Sou incapaz de querer tirar uma foto com algum jogador. Recentemente fui à Copa do Mundo, cobri a primeira Copa do Mundo da minha carreira, e aí quis tirar uma foto com o Maradona. Não consegui, mas quis, com ele eu queria tirar. Por uma questão de infância. Mas todos aqueles jogadores com os quais eu tive lá entrevistando, eu não tive vontade de tirar foto com nenhum deles, porque hoje eu entendo como é que é a relação. Mas, não sei se atende a tua pergunta, mas eu diria que a paixão ela foi modificada. Em parte para melhor e em parte, entre aspas, para pior. Você acabou falando até alguma coisa agora que para mim era uma novidade, essa sua relação mais intensa com o Vasco quanto clube, já que praticamente você nasceu ali dentro. Já passou pela sua cabeça de alguma forma, mais como
um sonho que, como uma utopia, você participar do Vasco de alguma forma? Claro que sim. Já passou várias vezes. Esse tem, inclusive, um tipo de brincadeira por parte do Álvaro Oliveira Filho, que é o gerente nacional de esportes da CBN, até bem pouco tempo era da CBN da Globo, então foi quem me levou para a Rádio Globo, então foi meu chefe durante esses 8 anos. E ele fica brincando comigo porque nós temos uma confraria. E o que é a confraria? A confraria é uma reunião de jornalistas vascaínos. Essa confraria se reúne esporadicamente, uma vez por ano, e se reúne para discutir o Vasco, conversar sobre Vasco, né? Sobre o Vasco de ontem, o Vasco de hoje, o Vasco da amanhã. A gente brinca dizendo que o Thiago Lavinas, que é um dos componentes, vai ser um futuro presidente do Vasco e que na chapa dele eu vou ser o vice-futebol. E o Hugo Lago, que é o outro componente da confraria, seria o vice-presidente geral. E os outros cada um teriam uma função. É claro que é uma brincadeira, lógico, mas já passou muito pela minha cabeça sim. Embora isso cause um certo abalo na minha casa quando eu comento esse assunto, não é para agora, não é para amanhã, não é para daqui a 10 anos, talvez quando eu diga que eu estiver aposentado. Eu acho que eu entenderia o Vasco como uma fonte de escoamento de um sonho, de um prazer, de uma satisfação, de uma paixão. Não faria nunca do clube o passaporte para a minha sustentação. Não faria o clube ser a minha via de manutenção, minha e da minha família, como muitos fazem. Mas trabalhar lá dentro como um dirigente abnegado, como ajudar o clube no futebol ou em outro setor, certamente a família se encontra de basicamente falar de Vasco. Então é óbvio que eu um dia quero estar frente de alguma coisa, mas não tenho projeto nenhum, não sei quando isso vai acontecer, mas só sei que é por abnegação. Não quero receber o centavo por isso. Não posso deixar de perguntar para você como é que você avalia o Vasco hoje. Durante muito tempo, alguns segmentos do clube tentaram tomar o poder com a saída do Eurico, isso aconteceu, já tem 2 anos que a chapa está no poder. Como é que você avalia isso? Você vê a tua expectativa como torcedor, não como repórter, ela ocorreu uma decepção em relação a ela? Decepção não, é a palavra certa, porque quem conhece o Roberto Dinamite e seu histórico como administrador, sabe que o Dinamite é no Vasco é um grande ídolo. O Dinamite é um maior ídolo da história do clube, isso é incontestável, isso é inviolável, a gente percebe viajando com o Vasco pelo Brasil afora a popularidade dele, ele dá mais autógrafos, tira mais foto, qualquer outro jogador do Vasco, o Carlos Alberto, Felipe, Fernando Praz, são fichinha perto dele. O Dinamite é uma referência, um padrão de ídolo, um homem que só vestiu 3 camisas na vida, sendo que de clube no Brasil só vestiu do Vasco, quer dizer, vestiu depois da Portuguesa do Campo Grande, mas já em fim de carreira, no grosso da carreira ele foi jogador do Vasco. Fez um monte, mostrou no clube, morte da história do brasileiro, jogador do Vasco. Isso tudo tem que ser considerado, tem que ser levado em consideração. Agora, como administrador, ele tem falhas. Tinha como deputado estadual e teve, especialmente na época de jogador, muita dificuldade para conduzir a carreira profissional dele. Né? Ele precisou muito da mulher, falecida mulher, Jurema, pessoas próximas a ele. E eu sabia que o Roberto não teria condições precípuas de administrativamente ser o mandatário do Vasco. Mas o que se esperava quando houve a mudança, que eu acredito ter sido necessária, mas talvez tenha sido feito de uma forma muito tortuosa para o clube, né? O Vasco pagou com o rebaixamento o preço de uma briga política, isso também não há como discutir. Foi o Eurico que rebaixou o Vasco, outros falam, foi o Roberto que rebaixou o Vasco. Não foram os dois. Essa briga, esses procedimentos insanos deles e seus assecas pelo poder, afetaram diretamente o clube dentro do campo, eu não tenho a menor dúvida disso. O time dentro de campo, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu digo a você com a outra tranquilidade do mundo, eu acho assim que era necessário sim que o Eurico saísse, acho que ele já tinha esgotado sua contribuição para o clube, ele foi muito importante, ele transformou o Vasco de um clube regional e quase nacional para um clube internacional, de fato, com os títulos, com as projeções, com tudo que ele conquistou, especialmente quando foi vice de futebol. Acho que isso não há como discutir, mas creio que ele já tinha dado o que tinha que dar, ele tinha que sair, mas ele não queria sair, então ele tinha que ser tirado. De qualquer maneira, como ele foi tirado, foi maléfica para o clube. E quando o Roberto assumiu, esperava-se que as pessoas que estavam cercando aquela gestão se unissem em torno de um propósito que fosse levantar o Vasco administrativamente, financeiramente e esportivamente. Isso não aconteceu. Porque o Roberto se juntou a 2 tipos de vascaínos, aos dissidentes do Eurico, beneméritos, grandes beneméritos, como o Mandarino como o Lúcio, como o Olavo, e ao MUV, que sempre foi um movimento de oposição, um movimento que talvez tenha passado a sua vida inteira preocupado em tirar Eurico e seus assecas do poder, mas não tenha se preparado para estar no poder. Um dos artífices do MUV, como se diz na gíria, deu linha na pipa em menos de 1 ano de gestão, que foi o Zé Henrique Coelho, por incompatibilidade com execuções do próprio MUV. Quando o Roberto assumiu, ele se viu
tendo responsabilidades e gratidões com dois grupos distintos, os dissidentes de Eurico e o MUVE, que são coisas separadas, não representam uma coisa só politicamente. E aí ele meteu os pés pelas mãos em muitos procedimentos. Tanto que do pessoal que iniciou com ele, há poucos remanescentes. E alguns estão lá por vaidade, por apreço ao poder, por apego ao cargo, não que confiem na filosofia que o Roberto estabeleceu. Inseguro, o Roberto se cercou do cunhado, do filho e do genro para poder conduzir o clube no dia a dia. Ah, você é contra isso? Não sou contra você cercar de pessoas que você confie, desde que você transforme isso numa coisa explícita, oficial, sem temer o que o torcedor pensa, sem temer o que a imprensa vai dizer. E o Roberto não fez isso. Então, Rodrigo, eu ficaria aqui talvez 2 horas falando do Vasco. Eu diria que decepção não é a palavra, porque eu já esperava por isso, conhecendo o histórico do Roberto, fora jogador, fora ídolo. Mas te confesso que aconteceram coisas além da minha expectativa negativa. Eu achava que fosse acontecer menos. Eu achava... as pessoas se esquecem que quando o Vasco estava na Série B, o Vasco era o coitado que todo mundo queria ajudar. Não pense você que os adversários queriam que o Vasco ficasse na Série B, não. Ninguém é idiota. O Vasco representa renda, faturamento de televisão, retorno de exposição. O Vasco na primeira divisão é bom. Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, é todo mundo. É ruim para os grandes que os grandes caem. São os clássicos que dão retorno de público. Então todo mundo ajuda o Vasco a subir. Todo mundo entre aspas, né? Quem puder fazer pelo Vasco vai fazer, prestar jogador de graça, não vai querer tirar jogador do Vasco. Aí no final do ano o Vasco subiu e passa a ser igual aos outros. Então o clube não se preparou para a volta à primeira divisão. Quando o Dorival Júnior fez a sua exigência profissional, achava que deveria ter um aumento pelo que fez, acho até que ele pediu muito, o Vasco deveria pensar o seguinte: vem cá, se nós não tivermos Dorival, quem nós vamos ter? O primeiro erro foi esse. Com a saída do Dorival, o Vasco não se preparou para a reposição. Contratou o Wagner Mancini, com todo respeito ao profissional, que não tem o nível do Dorival. Então são várias situações, eu ficaria aqui, repito, horas e mais horas falando. Mas decepção não é a palavra, eu já esperava alguma coisa. Mas confesso a você que me causou certo impacto a quantidade de coisas ruins que foram feitas ao longo desses 2 anos. A terceira via existe? Você acredita no sucesso dela? Bom, a Cruzada Vascaína é um movimento que surgiu há pouco tempo e que já está com problemas também. Já tem brigas internas. Eu te confesso que meu sonho como torcedor era ver um dia o Vasco livre de Eurico e Roberto. Talvez não das pessoas, mas desse estigma em que o torcedor, inclusive eu, é abordado na rua. Você é Roberto e você é Eurico. Eu sou Vasco. Eu quero o melhor para o meu clube. Se o melhor para o meu clube for Eurico, que seja Eurico. Se o melhor for Roberto, que seja Roberto. O que as pessoas não conseguem acreditar é que o Vasco existe antes do Eurico e vai existir depois do Roberto. É uma instituição com a vocação para a eternidade. E ela é quem paga o preço por essa briga. Não faz muito tempo que eu fui a Rio cobrir um jogo e vi uma faixa que me chamou a atenção. Situação e oposição. Enquanto vocês brigam, o Vasco sofre. Ela diz tudo. Eu acredito sim no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º movimento. Acho que o Vasco deveria ter 8 candidatos por eleição. Não sou contra o cara que se acha com direito de se candidatar. Olha, eu sou a solução para o Vasco. Beleza, apresente as suas ideias, discuta. O que eu sou contra é essa polaridade, esses 2 segmentos que o próprio clube consagra. Você vai dentro do Vasco, as pessoas lá ou são tidas como Eurico ou são tidas como Roberto. E absorvem isso, e isso prejudica o clube. Em todos os sentidos, futebol, administração, outros esportes, lado financeiro, em todos os segmentos, em todos.